Alô, amigos, aquele abraço. Estamos começando a Arena Esportiva e vamos tratar de um assunto que é de interesse do torcedor, do empresário, enfim, daquele que gosta de futebol e vai poder acompanhar tudo. Com a gente, nós temos a presença do deputado Milton Rangel, do PSD. Deputado, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença no Arena. É sempre um prazer estar aqui com você, prazer nosso, sempre que convidar, falar de esporte, falar de futebol, falar de esporte de maneira geral. É sempre uma coisa muito agradável. Obrigado pelo convite. Ok, deputado. Também temos a presença do Marcelo Rothenberg, que é da Fundação Getúlio Vargas. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui desse programa. É sempre um prazer estar divulgando a nossa ferramenta que quer aproximar os torcedores, os dirigentes, a indústria do futebol como um todo. Com certeza, uma indústria que movimenta milhões. E também temos o Lucas Calil Guimarães, que é responsável pela parte técnica da ferramenta. Lucas, obrigado pela tua presença. Agradeço pelo convite, é sempre um prazer poder, assim como o Marcelo, divulgar e estreitar mais esse laço do clube com o torcedor brasileiro, que faz falta. Não é tão comum no futebol brasileiro essa prática, essa relação mais próxima entre os clubes e os torcedores. É importante para a questão da transparência. É sempre um convite. Agradecemos a oportunidade da TV Alerj, o convite de vocês. Tá certo. O torcedor vai ficar aí sabendo de tudo. A Fundação Getúlio Vargas criou a primeira plataforma de monitoramento das redes sociais no Campeonato Brasileiro, que se chama Brasileirão na Rede. Vamos saber, então, detalhes com os nossos convidados, o Marcelo Rothenberg, também o Lucas Calil. Marcelo, como é que surgiu essa ideia? Rui, primeiramente, nós somos numa diretoria da Fundação Getúlio Vargas que já trabalha há alguns anos com monitoramento de redes sociais. Inicialmente, a gente começou tratando dos assuntos ligados às políticas públicas, de interesse mais estreito da Assembleia, de interesse dos gestores públicos, dos governadores, dos prefeitos. A gente categoriza vários temas como segurança, economia e outros temas. E vimos que, além desses temas que estão muito falados nas redes sociais, tem o tema do futebol, que movimenta milhões e milhões de pessoas todos os dias para discutir esse assunto. Pensando nisso, a gente teve a ideia, a partir do ano passado, que a gente fez o projeto piloto do Campeonato Mundial, e a gente fez o piloto ano passado pensando nisso, vamos fazer isso para o Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro, depois da derrota do 7-1, que foi emblemática... Gol da Alemanha. Gol da Alemanha, exatamente. Que foi Foram 7, né? Foram 7. A gente pensou, temos que dar um jeito para estreitar as relações dos torcedores com a seleção, com os seus times. Temos que dar mais transparência para os clubes. E pensando nisso, a gente criou essa plataforma que até então já captou mais de 45 milhões de menções desde o início do campeonato. E o Lucas é um dos responsáveis, ou é o responsável direto? Existe uma parte interna específica do site, que é a categorização das menções, assim, que exige um processo linguístico, que é a minha área de especialidade, para fazer o monitoramento preciso dos jogadores. Por exemplo, saber identificar exatamente como se fala e de que forma é mencionado Flamengo, Corinthians, ou São Paulo, ou os jogadores de futebol, ou os dirigentes dos clubes. A gente consegue monitorar isso tudo, mas para fazer isso é necessário um certo processo de refinamento da busca que a gente faz nas redes sociais. Então, a gente faz essa parte de categorização e também existe uma outra parte diferente do nosso site, que é a parte de transparência, que eu também faço a parte de organização técnica dos dados e tudo dessa curadoria de dados que nós fazemos na ferramenta. Deputado, o senhor como homem público, né, um parlamentar, o que acha dessa ideia? Rui, tudo que está fora da rede, está fora da internet, está fora da mídia. Então, hoje, a grande ferramenta que se tem de qualquer trabalho de pesquisa e qualquer trabalho de transparência, a fonte está aí, que é a internet. Porque todo mundo hoje se preocupa em colocar as suas posições, as suas visões, as suas opiniões, quer seja o torcedor, aquele que está querendo simplesmente debochar do Flamengo porque perdeu ontem do time tal, ou aquele técnico que quer dar a sua opinião, como é que ele vê a situação do futebol brasileiro, e por aí vai. O dirigente também posta na internet as suas opiniões, as suas dificuldades, né? O Eurico Miranda que vai para a Sibéria, né? Se o Vasco cair, aquelas histórias... Mas está tudo postado, está tudo dito, ele não vai poder desmentir isso. Então, essas coisas são muito interessantes. Então, a fonte de pesquisa para esse trabalho deles
muito rica, né? Eu acho uma ideia maravilhosa. Eu bato palma para a Fundação Getúlio Vargas e para os dois profissionais que estão aqui com a gente, porque é uma maneira da gente começar a mostrar certas coisas que acontecem no futebol brasileiro, que levam ao gol da Alemanha, que você acabou de narrar aqui, entendeu? São coisas que acontecem no futebol, do Rio especialmente, né? Porque a gente vive Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, né? A gente perde grandes talentos agora cada vez mais cedo, né? Tem criança de 11 anos indo já para o exterior, jogar no exterior. Barcelona tem escolinha aqui no Rio. Sendo levado lá para fora, estudando lá fora, sendo adestrado e perdemos até a nacionalidade. Eles perdem até a nacionalidade e vão lá para fora. Então, esse trabalho deles é importantíssimo, acho que nessa direção, de dar a transparência, de mostrar ao torcedor, mostrar ao dirigente e mostrar principalmente para nós, homens públicos, o que está acontecendo por debaixo dos panos. Com certeza. Aberto ao público, o site traz dados atualizados em tempo real. Aquilo que é falado, né, pelo torcedor nos estádios, durante os jogos, a popularidade dos jogadores, seleção de atletas mencionados na rodada, entre outras informações, Marcelo. Explica isso pra gente. Exatamente. A ferramenta Brasileiro na Rede consegue categorizar os jogadores mais falados por dia, por semana, da rodada, por mês e ao longo do campeonato inteiro. Isso serve para a gente ver picos e como fosse um termômetro dos jogadores. Aquele jogador que está muito mal, pode ser que costumamente pode atuar bem, como no caso do Ronaldinho, gaúcho, ele agora está sendo menos citado, por exemplo. Chutou minha canela, né? Assim. Que o deputado é tricolor, é fluminense. Mas sem bola é falta. O Ronaldinho começou sendo muito citado, deputado. Quando veio para o Fluminense. Quando veio para o Fluminense. Na chegada dele foi um estouro. Continua sendo o jogador mais citado. Mas diminuiu muito o número de citações, pois dentro do campo ele não correspondeu e fora do campo ainda também não teve nenhuma polêmica. Porque a rede social também tem essa particularidade. Dá esse termômetro. Dá esse termômetro, dentro e fora dos campos. Pois é quase uma fiscalização cidadã dos torcedores do comportamento dos jogadores. Então essa ferramenta serve para esse estímulo para os torcedores, para os dirigentes saberem como estão o termômetro das suas gestões. O Eurico Miranda, por exemplo, é um fenômeno midiático. Ele tem mais menções que todos os outros dirigentes somados. Mas não necessariamente isso está falando bem do Eurico Miranda. Isso pode estar se falando mal também, mas ele é uma pessoa que num debate público importante e deve ser levado em consideração. E a gente está aqui para discutir justamente a questão da gestão, se esse é o caminho que a gente deve seguir ou não. E tem uma outra parte interessante, Rui, da ferramenta, que a gente chama de a voz dos estádios. Que a gente capta dentro e no entorno dos estádios o que os torcedores estão falando mais. Para que serve isso? Serve para os estádios melhorarem suas gestões, na questão de manutenção, na questão de acessibilidade, e para o poder público. O poder público de melhorar a questão da violência, a questão do transporte, a questão da guarda municipal do entorno. Então é uma ferramenta que a gente está disponibilizando para os torcedores, para a indústria e para os dirigentes, e que espero que siga por muito tempo, e esse é o caminho a ser seguido. Deputado, importante esses dados que o Marcelo Rothenberg falou, principalmente para a área pública. Questão da segurança para o torcedor, o acesso ao estádio, o que o torcedor acha daquela determinada arena. Mais um local para o torcedor. Tem uma coisa muito interessante no que ele acabou de colocar aqui para gente. O Marcelo acabou de colocar aqui para gente. É que é uma ferramenta para a área pública, né? Sim. É uma ferramenta para o executivo e uma ferramenta para o legislativo. Por exemplo, agora está se discutindo, está se voltando a falar do assunto do consumo de cerveja, de bebida alcoólica nos estados. Isso. Cerveja especificamente. Que liberaram para a Copa. Isso. E voltou a se cancelar. Isso. Então, é interessante para nós, legisladores, que vamos discutir esse tema, discutir esse assunto, saber a opinião do torcedor. O que a opinião pública pensa a respeito de voltar o consumo de cerveja nos estádios. Então, esse dado é muito interessante, assim como a questão da segurança que ele acabou de colocar. Claro. Quer dizer, estão assaltando aonde?
Aonde é que o cara... Antigamente se assaltava de roubar radinho, né? Agora se rouba celular, se rouba outra radinho, ninguém mais escuta radinho na saída do estádio, né? Ouve o celular. Mas ouve o celular, fica vendo pelo celular, né? Então, onde que está se assaltando? Onde é o foco do assalto? Essa coisa é muito interessante que vai estar postado. Claro. As pessoas vão estar postando isso. isso. E o próprio torcedor, né, Marcelo e você, Lucas, ele tem ali hoje já os smartphones, né, que são os aparelhos de celular, em que ele pode acessar o site imediatamente dentro do estádio, porque existem as redes, né, das operadoras de telefonia e o próprio Wi-Fi dos estádios, e isso facilita até o próprio torcedor, né? Sim, e a gente, nessa ferramenta que o Marcelo falou, a voz dos estádios, a gente consegue identificar também as postagens que foram feitas exclusivamente naquela região do Maracanã durante os jogos. Importante isso. Poxa, bacana. Por exemplo, a gente consegue diferenciar uma postagem geral no Brasil inteiro sobre o clube e o que o torcedor está falando sobre a experiência dele específica dentro de um estádio no futebol brasileiro. A gente faz isso para todos os estádios da Série A. A gente, por exemplo, identifica do Palmeiras, que é sempre um campeão de audiência em termos de venda de ingressos, que lota quase todos os jogos. E principalmente às 11 horas da manhã, é um sucesso. Às 11 horas da manhã é uma média de 50 mil pessoas por jogo. É verdade. E no caso do Palmeiras, a gente identifica, por exemplo, os torcedores escrevendo nas redes sociais uma determinada seção do estádio está sem ingresso, então que está tendo fila na hora da bilheteria. O próprio torcedor faz o papel de orientador dos outros torcedores que estão indo para o estádio comprar o ingresso e participar daquela experiência. Isso, de fato, facilita muito. E o fato de os próprios estádios no Brasil hoje já estarem começando a aplicar algo que já é mais comum na Europa, que é o sistema de Wi-Fi gratuito durante as partidas, também potencializa esse tipo de interação do torcedor com o espetáculo. Assim. O torcedor no Brasil demanda mais esse tipo de relação com o futebol hoje. É um real time, né? Quer dizer, imediatamente o torcedor tem como acessar o site. O site também apresenta o lucro das federações, a arrecadação dos jogos e a bilheteria para facilitar o acesso de mercado a gestores e a preferência do público e também padronizar o borderô das partidas. Olha, Marcelo, são 34 anos na área de jornalismo esportivo. Esse assunto de padronizar borderô eu já ouço há 34 anos. Isso na profissão. Fora o que eu ouvia quando eu ia para o estádio como torcedor. E até hoje eu não vejo esse padrão. Eu vejo o torcedor reclamar a respeito daquilo que está acessado na internet, principalmente os borderôs da Federação e da CBF, em jogos promovidos pela CBF e pela Federação, porque os borderôs são confusos. Então, é mais uma ideia de vocês muito boa. Não é só uma ideia, como a gente já vem colocando em prática, que a gente pega o dado, transforma ele em informação. Pois as pessoas não estão muito atentas a planilhas, a tabelas em PDF, que são tabelas incompreensíveis para o torcedor no modo geral, confusas. Então a gente pega essas tabelas e transforma esse dado numa informação compreensível à população. Isso a gente já fez também com o orçamento público do governo federal. O orçamento federal, a gente pegou todo o orçamento com a Lei da Transparência, que fez 3 anos há pouco tempo, e transformamos ele de uma forma num mosaico orçamentário que você consegue ver o destino dos recursos federais. E a mesma coisa a gente pensou na questão dos borderôs, de dar informação a esses dados, incompreensíveis até então, e a questão do do mosaico da CBF, que seria o orçamento da CBF. E a gente chegou, Rui, curiosamente, a gente não conseguiu andar muito no orçamento da CBF, que é um orçamento muito fechado ainda. A CBF é uma confederação, privada, mas eu acredito que tem certo interesse público em cima da Só tem, CBF. né? Seleção brasileira começaram por aí. A seleção brasileira, campeão nacional. Então, a gente acha que a CBF tem que se abrir um pouco mais, tem que mostrar esses dados, e isso já vai melhorar. Perfeito. A gente vai voltar já aqui no Arena Esportiva falando deste assunto, da internet, do acesso ao torcedor, da plataforma criada pela Fundação Getúlio Vargas, o Lucas Calil, o Marcelo Rotenberg, o deputado Milton Rangel também, todos estão com a gente aqui no Arena, porque é um assunto importante de interesse público para o torcedor, para o empresário, para aquele que investe no futebol. Já a gente volta.